Avaliação da aprendizagem, a evolução histórica da avaliação. O trabalho tem 8 laudas, eu procurei fazer um resumo, porque senão ia ficar muito extenso, né? A avaliação que conhecemos passou por vários processos até chegar ao patamar que se apresenta nos dias de hoje, pois sua história começa lá no período imperial brasileiro com os jesuítas, porém só ganhou os moldes modernos no século XX. No primeiro período, últimos anos do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a avaliação constituía-se basicamente na quantificação dos rendimentos dos alunos. Não havia nesse momento a preocupação com o desenvolvimento curricular ou com a formulação de objetivos que pudessem ser alcançados por meio dessas técnicas avaliativas, ou seja, a avaliação prescindia de objetivos, era praticada sem intencionalidade. Desse modo, a avaliação consistia na aplicação de testes de verificação, que tinham por função principal quantificar a aprendizagem dos educandos por meio de números ou formas de classificação semelhante. A segunda geração da avaliação, 1934 até 1945, centrou-se principalmente nos objetivos educacionais que eram previamente formulados. Ainda no segundo período, houve um expressivo crescimento da tecnologia de elaboração de testes. Os estudiosos desse período acreditavam que por meio da aplicação desses testes era possível definir com exatidão os rendimentos dos educandos no processo de ensino-aprendizagem. No terceiro período da avaliação, 1946 a 1957, que ficou caracterizado de Era da Inocência, os procedimentos avaliativos tiveram menos relevância que nos períodos anteriores, mas não deixaram de ser desenvolvidos, sendo que mais tarde, no quarto período, 1958 a 1972, a avaliação passou a ser considerada como prática obrigatória no currículo escolar. Sentiu-se no quarto período a necessidade de avaliar a instituição como um todo, alunos, professores, conteúdos, metodologias, entre outras categorias. A avaliação passa do enfoque quantitativo para o qualitativo. A teoria mais consistente no âmbito educacional, no que concerne a avaliação, ocorreu no quinto período, 1973, que foi denominado de período da profissionalização da avaliação. A partir desse período, novos modelos de avaliação foram propostos e a produção teórica começou a se consolidar. A avaliação ganhou destaque nas instituições e tornou-se um importante objeto de estudo. A avaliação toma como principal objetivo desenvolver uma aprendizagem formativa que acompanhe o processo enquanto ele se desenvolve, fazendo as modificações necessárias ao bom andamento do sistema. Entretanto, ainda permanece certa fiabilidade na aplicação de testes como forma de controle de qualidade e eficiência do processo. Nas últimas 4 décadas, a avaliação adquiriu grandes dimensões frente à política dos governos e principalmente no campo educacional. O amplo espaço ocupado pela avaliação educacional passou a direcionar o processo de ensino-aprendizagem a partir da necessidade de garantir a qualidade e eficiência no processo de formação acadêmica. A verificação da aprendizagem por meio da implantação das avaliações em larga escala, como SAEB, Enem, PISA, ANA e etc., serviram e servem para mostrar o quanto é necessária a avaliação na aprendizagem escolar, pois os mesmos possuem objetivos em comum, ver o que está dando certo para assim melhorar a qualidade do ensino. Diante do exposto, a função da avaliação ultrapassa os conceitos de medida, classificação e comparação
produzindo questionamentos distintos e constituindo-se num importante e polêmico objeto de estudo dos pesquisadores contemporâneos. A avaliação deve contribuir de forma significativa para o processo de formação acadêmica, produzindo conhecimentos objetivos em torno de uma sociedade que exige dos profissionais uma formação de qualidade, que possibilite sua entrada e permanência no mercado de trabalho. Sendo assim, um dos grandes desafios da avaliação é lidar com a multiplicidade de possibilidades que circundam o setor educacional, fazendo suscitar questionamentos e reflexões em relação à responsabilidade de cada um dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, bem como da responsabilidade da instituição de ensino, enquanto construtora de novos sentidos, frente a uma sociedade marcada por fatos históricos e sociais que se constituem ao longo do tempo. Eu fiz esse resumo porque ler o trabalho em si vai estender muito, né? A introdução do trabalho ficou cerca de mais ou menos 4 páginas, então vai estender muito, pelo menos se eu ler essa introdução. Mas está de bom tamanho, né? Eu acho.